Polícia do Sul da Flórida prende brasileira acusada de esquema de fraude financeira. Advogado brasileiro que cometeu insider trading foi condenado à prisão na capital Washington, D.C. Imigração, grupo de direitos civis processa estado do Texas após implementação de novas leis contra indocumentados. Casos de Covid-19 voltam a crescer nos Estados Unidos, com 20% a mais de novas infecções em meio à baixa nas vacinas. E atenção, brasileiros que vão para o nosso país neste fim de ano. É preciso estar ciente dos documentos para entrada e saída de menores de idade do Brasil. A lei exige essa autorização dos 2 genitores da criança, independentemente de quantas nacionalidades ela possua. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre esta edição falando de uma brasileira que foi presa no sul da Flórida acusada de aplicar golpes e fraude financeira. Segundo as vítimas, ela fingia trabalhar em uma companhia aérea para vender falsos benefícios. Várias pessoas foram enganadas e a reportagem é da Carla Marinho. Não quer polícia, Tá certo. a gente não quer nada, a gente só quer pegar o nosso dinheiro e sair fora. Tô bem. Pode ser? Pode. Onde está o dinheiro? Eu te falei, eu não tenho dinheiro hoje pra Não ter. quero saber. O vídeo foi gravado e publicado na internet pelo Guilherme e o amigo. Eles afirmam que foram vítimas de um golpe cometido pela brasileira Ana Paula Cruz Lopes, de 54 anos. Na frente da casa dela, em Doral, no sul da Flórida, eles cobram o dinheiro que pagaram por serviços aéreos que nunca foram autorizados. O serviço que nós compramos da Ana é um serviço de quem é colaborador da empresa American Airlines. É um serviço de que você trabalha lá dentro e aí você consegue escolher pessoas. Eu não sei a quantidade de pessoas que você pode colocar nesse benefício, mas você faz um pagamento e você fica dentro do sistema da empresa podendo voar para qualquer outro destino, seja Brasil ou qualquer outro lugar, só pagando a taxa de embarque. No vídeo, ela não nega as acusações e pede mais tempo para pagar a dívida. Eu tenho dinheiro hoje pra Não ter. quero saber. Pronto, eu não tenho. Então a gente não vai sair daqui sem dinheiro hoje. Eu não tenho, meu amor. Meu amor, a gente te pagou. Eu sei. Tá? A Mas gente eu te não pagou. tenho. A gente Por um achou serviço a gente que você não achou- pode ó, prover pra gente. A gente já sabe de tudo. a gente sabe já- do quê? a gente Sabe já sabe tudo, que não- você não se faz de trabalha, boba. você não tá- Já foi então despedido você por não tá justa lidando com causa. moleque. A gente acabou suspeitando porque ela veio pedir 2 dias depois, né, de pegar essa quantia de 12 mil de um grupo, né, e fomos atrás da empresa American Airlines para conversar com a supervisão. E aí a supervisão, com muita cautela, acabou falando que ela tinha dado um golpe, né, de $200 mil e que ela não fazia mais parte da companhia. Os 2 denunciaram a brasileira para a polícia. Ana Paula acabou presa por crime de fraude e teve que pagar $20 mil em fiança para sair da prisão. Uma investigação foi aberta para apurar os supostos golpes aplicados pela brasileira na comunidade. Com a repercussão do caso, mais 4 vítimas já se apresentaram à polícia. Eles também teriam pago milhares de dólares por benefícios de viagem que nunca receberam. A investigação ainda está em andamento, mas é possível que hajam mais vítimas da fraude da brasileira. Eles pedem para que os envolvidos se apresentem na polícia de Doral. Em Washington, D.C., um advogado brasileiro foi condenado pela justiça por uma prática ilegal aqui no país: insider trading. Ele confessou que usou informações privilegiadas em vantagem própria e, por isso, foi sentenciado a 2 meses de prisão. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse que Romero Cabral da Costa Neto, de 33 anos, comprou ações de uma empresa de biotecnologia e no dia seguinte vendeu pelo dobro do preço. A negociação foi baseada em insider trading, quando a pessoa tem acesso a informações privilegiadas e tira vantagens indevidas do acordo. O advogado estava trabalhando nos Estados Unidos como visitante, com autorização temporária para atuar num escritório do país. Ele colaborou com a justiça, confessou o crime e, por isso, foi condenado a 2 meses de prisão. A pena foi menor do que o solicitado pela promotoria, que era de 8 meses. Romero afirmou que, depois de cumprir a sentença, vai voltar para o Brasil.
Agora, falando de imigração, um grupo de direitos civis abriu um processo contra o estado do Texas por causa da situação caótica na fronteira. A ação foi movida pela União Americana de Liberdades Civis em conjunto com o Projeto de Direitos Civis do Texas. O grupo quer responsabilizar o governo do estado por agir contra as proteções internacionais dos direitos humanos após a aplicação de um novo e polêmico pacote de leis de imigração. O governador Greg Abbott assinou a controversa legislação nesta semana, tornando crime a cruzada pela fronteira sul e autorizando agentes a apreender imigrantes sem documentos que estiverem no estado. A nova lei está prevista para entrar em vigor em março do próximo ano. Os apoiadores do governo dizem que o Texas tem o direito de tomar medidas para proteger sua fronteira. Do outro lado, críticos de Greg Abbott dizem que o governo estadual não tem direitos de sobrepor as leis federais. Depois do intervalo, a gente mostra que o estado de Nova York vai dar início a um projeto de reparação às famílias de pessoas que foram escravizadas. E atenção, já começou hoje a temporada de viagens de fim de ano com os aeroportos lotados. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. TapTap. Foi. Já voltamos e o assunto agora é a guerra no Oriente Médio. Um grupo de 32 brasileiros e familiares conseguiu cruzar a fronteira de Gaza com o Egito. O Itamaraty informou que eles vão ser repatriados. Até agora, o governo brasileiro já resgatou 143 pessoas. No campo de guerra, Israel e Hamas intensificaram o fogo cruzado horas depois do fracasso do primeiro dia de negociações sobre uma nova trégua da ofensiva. O Hamas quer o cessar-fogo definitivo para discutir uma troca de reféns. A correspondente da Record em Tel Aviv tem mais informações. O exército de Israel expandiu as operações na faixa de Gaza. Os soldados eliminaram combatentes do Hamas e destruíram túneis e depósitos de armas na região central do território. Os bombardeios também prosseguiram na cidade de Khan Yunis, ao sul de Gaza, e na região de Kerem Shalom, perto do Egito. No início da tarde, o Hamas lançou cerca de 30 foguetes contra Israel, no maior ataque dos últimos dias. O sistema de defesa aérea israelense foi ativado e as sirenes tocaram em várias cidades. Após a interceptação, os estilhaços atingiram uma escola em Tel Aviv, mas ninguém se feriu. Também houve troca de tiros com o Hezbollah, na fronteira com o Líbano, no norte de Israel. Em relação às negociações para uma nova trégua, o Hamas anunciou nesta quinta-feira que não vai negociar a libertação dos reféns enquanto Israel não interromper a ofensiva em Gaza, uma condição que o governo israelense não aceita. O conflito, que começou há 2 meses e meio, se tornou um dos mais mortais para a imprensa, com 68 profissionais mortos em Gaza, Israel e no Líbano. De Tel Aviv, Denise Dorice, para o jornal Américas no Ar. A FAA, Administração Federal de Aviação aqui dos Estados Unidos, anunciou a criação de uma comissão para investigar o excesso de trabalho dos controladores de voos. A ideia é investigar o nível de fadiga dos funcionários e o risco que podem comprometer a segurança de milhões de passageiros do país. A comissão foi anunciada depois do aumento de 63% das falhas e erros em aeroportos e também depois da reportagem do jornal New York Times. A publicação apontou que os controladores de voo estavam sobrecarregados e trabalhando mais de 10 horas por dia, provocando exaustão e fadiga. Disse ainda que muitos deles estavam recorrendo a remédios, bebidas e drogas para dar conta do recado. O painel, formado por 3 especialistas, vai examinar como a privação de sono impacta as habilidades dos trabalhadores e a segurança dos voos. Os Estados Unidos enfrentam uma grande escassez de mão de obra aérea especializada. Um relatório da FAA mostrou que 90% das torres de controle do país sofrem com falta de funcionários. De 2021 a 2022, o número de controladores de voo despencou 8%, enquanto o número de tráfego aéreo foi na contramão, aumentou. E se você vai viajar neste fim de ano, atenção! A TSA, que coordena os aeroportos do país, anunciou que a temporada de viagens dos Holidays começou oficialmente hoje.
E o dia já foi bem mais movimentado que o esperado. Por isso, é preciso paciência ao sair de casa, já que é esperado aí, gente, um recorde de movimentação. Segundo a AAA, mais pessoas estão viajando neste final de ano do que nunca. E com tanta gente em deslocamento, as autoridades estão de olho nas companhias aéreas para que cumpram com seus compromissos, minimizando estresses e atrasos. O secretário de Transportes disse que o cerco está fechando para evitar que as companhias abusem da paciência dos passageiros. Ele lembrou que esta semana o departamento implementou uma multa recorde de 140 milhões de dólares à Southwest pelo caos aéreo que provocou no ano passado com muitos atrasos e cancelamentos. O secretário disse ainda que já há planos de ação para caso aconteçam interrupções de voos por questões climáticas, que são bem comuns nessa época. O governo espera que este fim de ano tenha um aumento de pelo menos 6% na movimentação nos aeroportos em comparação com o ano passado. E depois da Califórnia, Nova York se tornou o segundo estado do país a criar um grupo de trabalho histórico para estudar e reparar a escravatura e a discriminação racial aos descendentes e ascendentes na região. Essa medida está sendo chamada de ajuste de contas com passado secular e sombrio. Esse legado até hoje provoca injustiças e privações raciais, econômicas e institucionais a milhares de afro-americanos. A reportagem é da Carolina Camargo. A governadora Kathy Hochul assinou a lei que cria uma comissão para estudar reparações e justiça racial em um evento no Upper East Side, em Manhattan. Hoje, continuamos os nossos esforços para corrigir os erros do passado, reconhecendo o doloroso legado da escravatura em New York. Essa comissão marca um passo crítico nestes esforços, disse Hochul. 9 pessoas vão ser selecionadas para compor o comitê, que vai ter como missão examinar o legado da escravatura nos descendentes africanos no estado. O grupo também vai determinar tipos de reparações e mudanças que podem ser adotadas em diferentes setores da sociedade. A escravatura foi abolida em New York em 1827 e 36 anos depois em todos os Estados Unidos. Apesar disso, o país manteve práticas de segregação racial que até hoje são vistas como negação de empréstimos e salários mais baixos, entre outras ações discriminatórias. As conclusões preliminares desse levantamento devem ser apresentadas no prazo de 1 ano. A Califórnia, o primeiro estado a estabelecer um grupo de estudo de reparação aos erros da escravatura, apresentou seu relatório final em junho deste ano. Mais de 115 recomendações foram sugeridas sobre como compensar os afetados pelas atrocidades da escravidão. O documento aponta ainda um pedido formal de desculpas aos descendentes do estado e reformas nas áreas de saúde, habitação, educação, entre outras, visando acabar com o racismo. Vamos ser claros, as reparações não significam consertar o passado nem desfazer o que aconteceu. Não podemos fazer isso, ninguém pode, mas significa mais do que um simples pedido de desculpas 150 anos depois. Este projeto de lei torna possível um debate fundamentado sobre como queremos que o futuro seja, disse a governadora. Today I challenge all New Yorkers to be the patriots and rebuke and not excuse our role in benefiting from the institution of slavery. Ele será um marco histórico não só para Nova York e para os Estados Unidos, mas também servirá de inspiração para outros países que carregam traços e herança negativa da escravidão da população negra, como o próprio Brasil. E sim, há necessidade de um planejamento estratégico com discussão profunda para entender todos esses impactos e como eles podem ser resolvidos na longa geração depois dessa efetiva abolição. O que tivemos depois da abolição da escravatura não foi uma liberdade efetiva, e sim foi uma liberdade ilusória com relação à população, mas sem dignidade. No próximo bloco, a atriz de Hollywood descobre sofrer de condição que afeta milhões de pessoas e é cheia de estigmas. E com a chegada do inverno, o país registra aumento de 20% em novos casos de Covid-19. A
Atenção, moradores do estado de Nova York. A qualidade nos atendimentos na área de saúde está sob ameaça. É que um dos maiores sindicatos das enfermeiras da região autorizou as trabalhadoras e trabalhadores a iniciarem uma greve geral. Com isso, as trabalhadoras e os trabalhadores de todos os hospitais de clínicas do Hudson Valley vão poder parar de trabalhar a qualquer momento. A liberação para essa paralisação acontece em meio a uma disputa contratual da classe no estado, que, segundo o sindicato, não está avançando. O sindicato, a Associação de Enfermeiros do Estado de Nova York, tem hoje 42 mil membros, ou seja, se todos decidirem cruzar os braços, será um caos. O grupo tenta negociar há meses melhores condições de trabalho, redução da carga horária e também um aumento salarial. E um novo estudo apontou que seguir uma dieta à base de vegetais, grãos e frutas pode fazer maravilhas para a saúde e prolongar o tempo de vida das pessoas. Além de ajudar a emagrecer, essa alimentação reduz o risco de desenvolver diabetes tipo 2, colesterol e doenças cardiovasculares. Cerca de 110 mil pessoas foram acompanhadas nesse estudo por 12 anos. Os especialistas descobriram que aqueles que comeram mais grãos integrais, frutas e vegetais, limitando a ingestão de produtos pouco saudáveis, os doces e as bebidas açucaradas, reduziram o risco de diabetes em 24%, além de diminuírem também a massa corporal, melhorar os níveis de glicose no sangue e os níveis inflamatórios no corpo. A dieta saudável também foi notada na melhora das funções do fígado, rins e coração, reduzindo os riscos de doenças cardiovasculares. Até mesmo pessoas geneticamente predispostas a ter diabetes conseguiram ver uma mudança e melhora da saúde de uma forma geral. Os médicos agora vão realizar mais estudos para entender de que forma essa dieta influencia no corpo e explorar outros benefícios. Atenção, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos alerta para um aumento preocupante nos casos de Covid-19. O aumento se deve à queda das temperaturas aqui no país com a chegada do inverno, que deixa os vírus mais ativos e a imunidade das pessoas mais baixas. As contaminações subiram 20% e são provocadas por uma nova subvariante do coronavírus, a JN.1. Segundo o CDC, essa cepa é agora a que mais se espalha pelo território norte-americano. Ela já domina as infecções do nordeste do país, por exemplo, onde estima-se que cause cerca de 1/3 das novas contaminações. O CDC diz que essa presença da subvariante mais que duplicou nos Estados Unidos entre o final de novembro e meados de dezembro. E há a possibilidade de ela ganhar ainda mais impulso com as viagens e reuniões de fim de ano. Diante disso, as autoridades chamam a atenção para a baixa procura por vacinas de combate à Covid. Até 9 de dezembro, por exemplo, apenas cerca de 18% dos adultos do país haviam recebido a vacina atualizada. Depois do intervalo, a gente traz um alerta para os brasileiros que têm filhos com dupla cidadania e vão viajar neste final de ano. E a gente mostra a incrível iniciativa de um café do Tennessee, que quer motivar a contratação de pessoas que sofrem com transtornos mentais. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi. Estamos de volta e com uma história inspiradora que vem lá do Tennessee. É que líderes estaduais fizeram uma bela ação nessa semana ao visitarem uma conhecida cafeteria que se tornou um lugar especial para a comunidade de Clarksville. É que o local tem se tornado um modelo de contratação de pessoas com deficiência intelectual. Agora, com essa visita, as autoridades do estado planejam fazer mais para tornar as ofertas de emprego mais inclusivas na região. Se você já trabalhou em um café, sabe que há sempre muito o que se fazer. They stock all the cups, the silverware, the napkins. E como o serviço não para, na Common Ground Café em Clarksville, o estagiário Zach é peça fundamental nessa engrenagem. Call their names. The food's ready. I am putting labels on these plastic cups right here. O mesmo a gente pode falar do Scotty, que dedica toda a sua atenção em rotular copos e canecas. It's one of the things I do around here. Almost every day I come in here. Ambos esses jovens têm deficiência intelectual e por causa disso sempre foi difícil encontrar um emprego.
Nope, it's my first time. A Theresa é coordenadora de estágios da cafeteria. Ela diz que a experiência com esses trabalhadores é ótima, que eles podem fazer muitas coisas, gostam de ralar e não são diferentes de ninguém por causa de suas condições. Ela conta que a contratação dessas pessoas com algum distúrbio mental começou quando ela descobriu um projeto de uma organização sem fins lucrativos, a Progressive Directions, que realoca os trabalhadores em diferentes pontos de 4 em 4 meses e, por isso, eles são chamados de estagiários. E tanto o Scotty quanto o Zack adoram o trato com os clientes. I just like helping. Eles estão sempre dispostos a ajudar e nessa semana tiveram um papel importante na recepção de autoridades do estado do Tennessee. Thank you. You want to show me around? O governador Bill Lee e uma comissão de líderes foram à cafeteria porque acham que ela pode ser um modelo para o resto do estado. And I'm going to ask Scotty to present Governor Bill Lee the Expect Employment Report for the 10th year for the state of Tennessee. As autoridades do estado já prepararam um relatório mostrando os avanços que a economia pode ter com a contratação de pessoas com deficiências intelectuais. E, claro, esses trabalhadores são recompensados. It's the most valuable thing that we as human beings can do for one another. A ideia, segundo o governador, é expandir esse projeto em breve, o que, segundo esses jovens, será uma iniciativa incrível. They have a bad day. I make them happy. Trabalhar permite que eu tenha um senso de propósito, responsabilidades, deveres e prioridades, e eu ainda ajudo as pessoas em suas vidas, diz com alegria o Scotty. Os Estados Unidos são um país de forte culto às bandeiras, por isso uma notícia vinda do Minnesota causou polêmica. É que o estado tem agora uma nova bandeira para chamar de sua. Olha ela aí na imagem. A nova bandeira foi revelada pela Comissão de Redesenho de Emblemas de Minnesota. Agora ela terá tons azuis e o mais claro representando as águas do estado. E a estrela do norte branca fica em cima do tom azul escuro. O governo disse que espera que a nova bandeira una ainda mais os minnesota. Essa era a antiga bandeira do estado, que era muito criticada por seu designer e símbolos de representação de nativos americanos. Por isso, atenção, comunidade brasileira de Minnesota. Se você tem essa bandeira na porta de casa, tá na hora de trocar. E uma curiosidade, a nova versão foi escolhida entre os mais de 200 modelos sugeridos pelo público. Bom, hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em parte do nosso país aqui. Olha, Boston, sol forte, mas apesar aí a gente tem frio, mínima de 26, máxima de 34. Tempo encoberto em Nova York, também em Norfolk, Atlanta e Charlotte. Atlanta, a máxima é de 59, mínima de 43. Na Flórida, a gente tem tempo encoberto em toda a região, máxima de 75 nessa área. New Orleans, o sol nem dá as caras por lá, mínima de 58. Houston, a gente tem previsão de chuva, Evelyn. E chove ainda em San Antônio com mínima de 62, máxima de 69. Em El Paso, sol entre nuvens, máxima também de 69 nessa área. Em Albuquerque, mínima batendo 39, bastante friozinho para essa região. Já em Phoenix, um tempo diferente do previsto, viu? Vai chover e essa chuva se arrasta para Las Vegas e também em Los Angeles, no sul da Califórnia. Lá em São Francisco, diferente também do habitual, não tem chuva, nem tem nuvem, vai fazer bastante sol amanhã, com uma máxima batendo 63 e a mínima 44. E faltando 4 dias para o Natal, quase 1/5 dos brasileiros que vivem aqui vai passar o período de festas com as famílias no Brasil. Mas atenção, principalmente se você está separado, tem filhos menores de 18 anos e planeja viajar sozinho com eles. Muitos brasileiros pensam que apenas a dupla cidadania é o suficiente para viajar com as crianças. A Laura Zen mostra pra gente que esse documento libera a entrada aqui nos Estados Unidos, mas não a saída do Brasil. O nosso país cobra documentação extra para os menores de idade. Carteira, passaporte e vistos. Para quase todo mundo, este é o checklist básico para quem deixa o Brasil rumo a uma viagem ao exterior. Já para quem é menor de idade e deseja sair de terras brasileiras, esta lista é um pouco mais longa e exigente. Crianças ou adolescentes que forem viajar precisam de autorização dos genitores, do pai e da mãe por escrito, a menos que estejam embarcando acompanhado dos 2 responsáveis. Essa autorização eletrônica de viagem, tanto para voos nacionais quanto para internacionais, deve ser solicitada por meio da plataforma online e notariado.
Portanto, é bom lembrar que se você mora nos Estados Unidos e planeja passar as férias de final de ano no Brasil com seu filho, sem o marido ou sem a esposa, vai precisar desse documento para poder voltar para o território americano. Se não tiver essa autorização, a criança menor de 18 anos será barrada no aeroporto brasileiro. Se engana quem pensa que a dupla cidadania brasileira e americana é suficiente para entrar e sair do nosso país. Por ser cidadão brasileiro, a lei exige essa autorização dos 2 genitores da criança, independentemente de quantas nacionalidades ela possua. Estamos na época de Natal, de final de ano, é época de passeios e viagens. E se a viagem inclui menor de idade viajando sem um ou ambos os pais, vai ter que ter autorização de viagem sim, mesmo viajando com gente de confiança, com gente da família, sejam os tios e até os avós. Tem que ter sim. E o motivo que o governo brasileiro é exigente e pede essa autorização de viagem para os menores é para combater crimes nefastos, crimes horríveis, como é o caso de tráfico de menores ou sequestro de crianças por parte de um dos pais. Então, para ajudar a combater esses crimes e para evitar dor de cabeça nas suas férias com a família, peça autorização de viagem para os menores com antecedência. É isso aí, tá dado o recado para prestar atenção na documentação então. Jornal Américas no Ar termina agora. Você fica com mais um episódio da reapresentação da superprodução Jezabel e a gente volta a se encontrar de novo sexta-feira, hein, gente? Uma boa noite. Boa noite.